Hoje trago ao canal do YouTube da Certform, Escola de Formação Prática, uma matéria de análise financeira. Vamos falar sobre como calcular a duração do ciclo de caixa de uma empresa, ou o seu ciclo financeiro. Mas mais do que fazer cálculos e indicadores e rácios, vamos comparar com o setor de atividade onde a empresa opera e, muito importante, definir estratégias para que a empresa possa efetivamente melhorar o seu desempenho financeiro. Antes quero começar por lhe agradecer o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e sou formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade, finanças empresariais e gestão de negócios. No site da Certform, em certform.pt, vai encontrar a oferta formativa da Certform. Desde logo, os cursos e-learning e live streaming. Quanto ao live streaming, com sessões síncronas em tempo real, em calendário de formação, certform.pt, vai encontrar os cursos que vão dar início ao longo do próximo mês de setembro. Temos várias ações de formação a iniciar ao longo de setembro, ao longo do mês de setembro, na forma live streaming, ou seja, com sessões síncronas, sessões em tempo real. Para conhecer todos os cursos da Certform, os cursos e-learning e live streaming, pode começar por aceder aos cursos e-learning. Aqui não há data de início, porque quando faz a sua inscrição num curso e-learning, através das credenciais que lhe vão ser enviadas depois de realizar o pagamento da formação, vai ter acesso à plataforma e-learning da Certform e fazer os cursos, ou o curso na forma e-learning, de acordo com o seu ritmo, de acordo com a sua disponibilidade e, claro está, a partir de qualquer parte do mundo. No site da Certform também tem acesso aos cursos live streaming. Estes sim, com datas de início, porque são sessões síncronas, sessões em tempo real. E quer os cursos sejam feitos na forma e-learning ou live streaming, os cursos da Certform podem ser feitos a partir de qualquer parte do mundo. Hoje vamos então falar sobre a duração do ciclo operacional de uma empresa e também do seu ciclo de caixa. Para tal, eu vou pegar num dos manuais do curso de análise financeira, a duração do ciclo de caixa da empresa. Bom, o que é o ciclo de caixa de uma empresa? Podemos referir o seguinte: desde que a entidade compra mercadorias para efetivamente ter os seus estoques preparados para a venda, desde que a empresa compra as mercadorias, vai haver aquilo que se chama uma duração média dos inventários, em média quantos dias as mercadorias vão permanecer no armazém da empresa, até que se vai dar a chamada venda, em que o cliente efetivamente vai fazer uma venda da mercadoria à nossa empresa, mas se essa venda for a crédito, concedemos ao cliente um prazo médio de recebimento, um prazo para que o cliente venha a pagar a venda que efetuou, e desde a compra até àquele momento da compra da mercadoria, passando pela venda, até ao momento em que recebemos do cliente, vamos ter uma soma da duração ou do prazo médio de inventários mais o prazo médio de recebimentos. Isto chama-se a duração do ciclo operacional. Se a este prazo subtrairmos o prazo médio de pagamento a fornecedores, então vamos ter aquilo que se chama a duração do ciclo de caixa da empresa ou simplesmente a duração do ciclo financeiro da empresa. Para fazer estes cálculos, vamos usar três rácios, três indicadores.
a duração média das mercadorias ou o prazo médio de inventários, o prazo médio de recebimentos e o prazo médio de pagamentos. Em relação ao prazo médio de recebimento e de pagamento, o numerador e o denominador têm de ter a mesma base de IVA. Ou ambos incluem o IVA, ou ambos não têm IVA incluído. De qualquer forma, a duração do ciclo operacional é dada pela soma da duração média de inventários, ou o prazo médio de inventários, mais o prazo médio de recebimento. Se à duração do ciclo operacional retirarmos, subtrairmos o prazo médio de pagamentos, temos a duração do ciclo financeiro ou a duração do ciclo de caixa. Como se sabe, e agora explorando um pouco os conceitos, nós chamamos prazo médio de inventários, refere-se ao tempo médio que os produtos permanecem em estoque antes de serem vendidos. Um prazo médio de inventários elevado pode indicar ineficiências na gestão de inventários, resultando em custos adicionais, como obsolescência e custos de armazenagem, porque, efetivamente, não é positivo para a empresa que o prazo médio de inventários seja muito grande, que a empresa tenha os seus inventários muito tempo em armazém antes de os vender. Este prazo médio de inventários ele é calculado dividindo o inventário médio do período, existência final, à data de relato, mais existência inicial, no dia 1 de janeiro daquele ano, a dividir por 2. Isto dividir pelo custo médio, ou o custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas. Ao multiplicarmos por 365 dias, vamos ter o prazo médio de inventários em dias. Quanto ao prazo médio de recebimentos, este indicador mede o tempo médio que a empresa demora a receber os pagamentos das suas vendas, a receber os montantes dos clientes em dívida. Um prazo médio de recebimento prolongado pode sinalizar dificuldades na cobrança, impactar negativamente o fluxo de caixa. Este prazo médio de recebimento ele é calculado da seguinte forma. Divide-se o saldo médio de clientes, vamos considerá-los sem IVA, e vamos dividir pelo volume de negócios, porque o volume de negócios que advém da demonstração dos resultados é um valor também ele sem IVA. Portanto, desde que o numerador e o denominador tenham a mesma base de IVA, tudo bem. E depois multiplica-se por 365 dias. Em alternativa, poderíamos dividir o saldo médio de clientes que vem do balanço e vem com IVA e multiplicar o volume de negócios por 1,23, se a taxa de IVA da empresa fosse de 23%. Se a taxa de IVA que se aplicasse àquelas vendas fosse de 23%, a título exemplificativo. O importante é que quer o numerador, quer o denominador tenham a mesma base de IVA. Ou os dois incluem o IVA, ou os dois apresentam-se sem IVA. Neste exercício que vamos fazer a seguir, vamos optar por apresentar numerador e denominador sem IVA. A soma do prazo médio de inventário com o prazo médio de recebimentos fornece a duração total do ciclo operacional e que representa a eficiência da empresa na conversão de inventários em receitas. O ciclo operacional é, assim, o prazo médio de inventários mais o prazo médio de recebimentos. Quanto ao ciclo de caixa, vamos aqui introduzir uma nova variável, um novo rácio, e que se chama o prazo médio de pagamentos. Este indicador mede o tempo que a empresa leva para liquidar as suas obrigações junto dos fornecedores. Embora o prazo médio de pagamento elevado possa parecer vantajoso, não é? Ou seja, demorar algum tempo a pagar aos fornecedores, ao permitir que a empresa retenha capital por mais tempo, bom, é crucial garantir que essa prática não prejudique as relações comerciais. E a duração do ciclo de caixa permite-nos ter a seguinte fórmula.
o prazo médio de inventários mais o prazo médio de recebimentos, que era aquilo que nós chamávamos de duração do ciclo operacional. Se à duração do ciclo operacional subtrairmos o prazo médio de pagamentos, temos a duração do ciclo de caixa. A acumulação destes indicadores permite avaliar o ciclo financeiro da empresa, onde um ciclo de caixa curto é frequentemente desejável, pois implica que a empresa consegue converter rapidamente as suas receitas em dinheiro, assegurando uma melhor liquidez e a capacidade para financiar as suas operações correntes. Mas depois de termos feito uma abordagem aqui a este conjunto de conceitos, vamos pegar numa situação prática, concreta, de uma empresa. Temos aqui os elementos do período ou do ano N e os elementos do ano anterior, N-1. Os clientes no saldo inicial, os clientes no saldo final, o saldo inicial no ano e o saldo final. O saldo inicial é a 1 de janeiro do ano N, do início do ano, não é? E o saldo final no dia 31 de dezembro desse mesmo ano. E depois o saldo médio de clientes, em que somamos o saldo no início do ano com o saldo no final do ano, dividimos por 2 e temos assim, digamos que, um alisamento do saldo de clientes, porque pode ser algo dispar o valor no início do ano e no final do ano. E, portanto, é esse o objetivo. O volume de negócios da empresa, aquilo que é as vendas e as prestações de serviços, valor esse que advém, é obtido a partir da demonstração dos resultados da empresa. Temos no período N e no período anterior, N-1. E depois, portanto, o volume de negócios, ele advém da demonstração dos resultados. É o volume de negócios daquele período N e do período anterior. Depois temos os fornecedores, o seu saldo inicial e o seu saldo final, no ano N e no ano N-1. Obviamente que o saldo final de um ano N-1 é o saldo inicial do ano N. E o saldo final do ano N seria o saldo inicial do ano N mais 1. Somando o saldo inicial com o saldo final e dividindo por 2, temos o saldo médio de fornecedores e assim um alisamento do saldo de fornecedores, porque o saldo inicial e o saldo final poderão ser um bocadinho dispares. E assim, ao calcularmos o saldo médio, temos uma representação mais alisada, entre aspas, daquilo que ocorreu durante o período em causa. Depois temos as compras que foram efetuadas ao longo do período N e ao longo do período anterior. Os inventários inicial e final, existência inicial, existência final e, claro, a existência inicial mais a existência final a dividir por 2, ou a existência final mais a existência inicial a dividir por 2, temos o inventário médio do período. O cálculo do custo das mercadorias vendidas e da matéria consumida. As compras mais a existência inicial menos a existência final é aquilo a que se chama o custo das mercadorias vendidas e, portanto, através da fórmula calculou-se este mesmo custo. Aponta-se aqui em cima a respectiva fórmula. O custo das mercadorias vendidas corresponde às compras mais as existências iniciais ou os inventários iniciais, o saldo inicial, menos os inventários finais ou o saldo final de inventários. Temos também os fornecimentos e serviços externos que são provenientes da demonstração dos resultados e vão ser importantes para calcular o prazo médio de pagamento a fornecedores, porque quando estamos a falar de fornecedores, são os fornecedores das mercadorias, mas também dos fornecimentos ou dos serviços externos. Bom, temos aqui vários elementos de âmbito contabilístico para o período N e para o período anterior.
E agora vamos calcular os nossos indicadores para posteriormente apresentarmos a duração do ciclo de caixa da empresa. Então, o primeiro indicador que vamos calcular é o prazo médio de inventários. Calculamos este rácio dividindo o inventário médio, e temos ali o inventário médio do período, vamos dividi-lo pelo custo das mercadorias e multiplicar este quociente por 365 para o apresentarmos em dias. Em média, no período N, ou no ano N, os estoques desta empresa permaneceram em armazém cerca de 53 dias. O que terá então ocorrido no ano anterior? No ano anterior, em média, os estoques permaneciam em armazém 46 dias, 47 dias, fazendo ali um arredondamento por excesso. Vamos então agora calcular o prazo médio de recebimentos. O prazo médio de recebimentos consiste num indicador que me vai dizer quantos dias, em média, esta empresa demora a receber dos seus clientes. Quantos dias demoram os clientes a pagar a esta empresa, em termos médios. Começando então pelo saldo médio de clientes sem IVA, vamos pegar no saldo médio de clientes sem IVA. Convém, como já referi, utilizar os saldos médios, ou seja, o valor no início do ano mais o valor no final do ano, a dividir por 2. E depois dividir pelo volume de negócios da empresa, o volume de vendas, 10.595 relativamente ao período N, e multiplicar por 365 para termos o indicador em dias. Em média, em relação ao ano N, os clientes demoravam cerca de 37 dias a pagar à nossa empresa. No ano anterior, 41,51 dias. Não esquecer que mesmo aqui à nossa direita temos os dados do setor onde a empresa opera. No âmbito de grandes empresas e depois no âmbito do total do setor. E neste âmbito podemos sempre comparar os elementos setoriais com aquilo que estamos a alcançar na nossa empresa. Mas já vamos fazer essa comparação. Logo a seguir vamos calcular o prazo médio de pagamentos. Dividimos o saldo médio de fornecedores, no caso concreto sem IVA, porque as compras e os fornecimentos e serviços externos vêm da demonstração dos resultados, obviamente como base sem IVA, porque o IVA é dedutível, a empresa procede à dedução do IVA, obviamente que nos casos em que o IVA não seja dedutível, ele é incorporado no gasto. De qualquer forma, o saldo médio de fornecedores sem IVA foi calculado e cifra-se aqui nos 829.154,47 relativamente ao período N, e vamos dividir este saldo médio de fornecedores sem IVA, porque aqui o valor a contemplar foi sem IVA, como já referi e já justifiquei, vamos dividir este mesmo valor pelos fornecimentos e serviços externos e pelas próprias compras, a soma entre os dois. Temos então as compras de 6.800.000 e os fornecimentos e serviços externos de 750.000 euros. Multiplicamos isto por 365 para obtermos efetivamente um valor em dias, 40,08. Em relação ao período anterior, era de 48,25. Em média, relativamente ao ano N, em termos médios, nós demoramos cerca de 40 dias a pagar aos fornecedores. E no ano passado estávamos a demorar 48 dias e 25, ou seja, cerca de 48 dias arredondando.
As grandes empresas do setor demoravam cerca de 50 dias, não é? Fazemos ali um arredondamento, 49 dias aproximadamente, e as empresas, em termos do total do setor, 49,56, cerca de 50 dias. Enfim, ao compararmos os nossos dados com os dados do setor, e não esquecer que os dados do setor estão para o período N, não é? E, portanto, devemos comparar relativamente ao período N, e, portanto, verifica-se que a empresa, relativamente ao período N, em termos de empresas da mesma dimensão, porque nós aqui somos uma pequena e média entidade, portanto, em empresas da mesma dimensão, digamos que nós não nos encontramos muito distanciados, tirando ali a questão do prazo médio de recebimentos, que recebemos mais rapidamente do que a média do setor, o que é bom, não é? O que é positivo. E pagamos também mais rapidamente do que a média do setorial. Aí, enfim, vamos depois dar aqui algumas estratégias para a empresa diminuir a sua duração do ciclo de caixa. Ora, calculado o prazo médio de inventários, o prazo médio de recebimentos, o prazo médio de pagamentos, está na hora de calcularmos a duração do ciclo operacional. Ou seja, desde que o inventário entra em armazém e o tempo que ele lá estará no armazém, até ao momento em que se realiza a venda ao cliente, mas como o cliente não paga a pronto pagamento, é dado um prazo para que o cliente venha a pagar, o prazo médio de recebimento. E somando o prazo médio de inventários com o prazo médio de recebimento, no fundo vamos ter aqui desde o momento em que o estoque entra no armazém até ao momento em que o dinheiro entra nos cofres da empresa, decorrem 90 dias. E no ano anterior decorriam 88 dias. Se a isto retirarmos, subtrairmos o prazo médio de pagamento, ou seja, o desembolso de verba para pagar aos fornecedores, ou seja, pegamos na duração do ciclo operacional e subtraímos o prazo médio de pagamentos, temos cerca de 50 dias relativamente ao ano N e cerca de 40 dias relativamente ao ano N-1. Portanto, a nossa duração do ciclo de caixa era inferior no ano N-1 comparativamente com o ano N. E a verdade é que é importante que a duração do ciclo de caixa da empresa seja curto. E já vamos explicar porquê. São cerca de 50 dias no ano N. O que, comparando com o total do setor relativamente a empresas de dimensão similar à nossa, elas têm uma duração do ciclo de caixa superior cerca de 5 dias em comparação com os dados do setor. E as empresas de grande dimensão que operam neste setor têm uma duração do ciclo de caixa um pouco inferior à da nossa empresa, cerca de 4 dias. Bom, mas vamos então agora abordar a seguinte questão. Porquê que é importante que uma empresa tenha um ciclo de caixa o mais curto possível e estratégias que as empresas, ou esta empresa em concreto, deve adotar para que essa duração do ciclo de caixa seja mais curto, a empresa consiga diminuir estes 50 dias? E relativamente à primeira questão, as vantagens de um ciclo de caixa curto, efetivamente, uma das vantagens é a empresa ter maior liquidez, porque um ciclo de caixa curto implica que a empresa recebe rapidamente os montantes devidos pelos clientes, garantindo recursos suficientes para cobrir despesas e investir em novas oportunidades. Ou seja, se a empresa conseguir diminuir, por exemplo,
o prazo médio de inventários, menos tempo dos estoques em armazém e conseguir diminuir o prazo médio de recebimentos, conceder menos tempo aos clientes para deles receber, ou conseguir que os clientes paguem mais rapidamente, não é? Portanto, a empresa consegue converter o ciclo operacional mais rapidamente e se por sua vez a empresa conseguir negociar com os fornecedores um prazo médio de pagamentos mais dilatado, obviamente que reduz ali o ciclo de caixa, o que será importante para a liquidez da empresa. O que vai também permitir a redução das necessidades fundo money, ou seja, um ciclo de caixa eficiente minimiza a quantidade de capital que deve ser mantida disponível para financiar aquelas operações cotidianas, ou seja, receber mais rapidamente dos clientes e, não esquecendo a ética e as boas relações comerciais, pagar de forma mais dilatada aos fornecedores, permite que a empresa efetivamente não tenha tantas necessidades em fundo de maneio, muitas vezes até consiga transformar recursos de fundo de maneio. Uma menor pressão financeira, ou seja, quando a empresa tem acesso a caixa de forma célere, evita a necessidade, obviamente, de contrair empréstimos ou financiamentos, mitigando assim o risco, obviamente, de insolvência. E oportunidades de crescimento. Com um fluxo de caixa positivo, a empresa pode investir em inovações, a expandir as suas operações e implementar outros projetos estratégicos, assegurando a sua competitividade no mercado. E, claro, o fortalecimento das relações com fornecedores, um ciclo de caixa eficiente, permite o estabelecimento de relações comerciais saudáveis, possibilitando à empresa negociar melhores condições de pagamento e termos sem comprometer a sua sustentabilidade financeira. E o importante é que, negociando um determinado prazo para pagar, naquele prazo, efetivamente, pague. E, portanto, tenha liquidez para pagar, porque já recebeu dos clientes e porque tem um prazo médio de inventários também reduzido, ou seja, vende rapidamente os seus produtos. Obviamente que muitas vezes as empresas têm até algumas vezes, quero dizer, algumas empresas em determinados setores de atividade conseguem um ciclo de caixa negativo. O que é um ciclo de caixa negativo? Imagine-se, por exemplo, que a duração média de inventários é curta, 10 dias, por exemplo, e o prazo médio de recebimentos é a pronto pagamento, a empresa recebe imediatamente. Logo, a duração do ciclo operacional é apenas 10 dias, 10 mais 0, não é? E a empresa paga a fornecedores a 60 dias. Logo, vai ter ali um ciclo de caixa ou financeiro negativo. Duração média de inventários, 10 dias. Prazo médio de recebimentos, 0. Menos os 60 dias que demora a pagar a fornecedores, temos ali menos 50, ou seja, obtemos um ciclo de caixa negativo. O que ocorre quando a empresa recebe dos seus clientes antes de realizar os pagamentos a fornecedores, não é? E isto significa que a empresa... Isto ocorre em determinados setores de atividade, por exemplo, imagine-se o setor da grande distribuição, hipermercados, por exemplo, que vendem produtos alimentares, entre outros, recebem a pronto dos clientes, os inventários têm grande rotação e pagam a fornecedores a 90 dias, por exemplo, gera-se um ciclo, efetivamente um ciclo financeiro negativo, o que é positivo para a empresa, uma vez que essa empresa tem caixa suficiente para pagar aos seus fornecedores atempadamente, não é? Agora, estratégias para melhorar o ciclo de caixa da empresa. Apesar da nossa empresa evidenciar aqui uma duração do ciclo de caixa de 50 dias, o que está até abaixo da média do setor das empresas da sua dimensão,
e um bocadinho acima do setor, mas para empresas de grande dimensão, para as grandes empresas deste setor, pode-se sempre melhorar, não é? E 50 dias há que baixar há que encurtar este ciclo financeiro, até porque no ano anterior era menor, em 10 dias. E quanto menor, estamos a ver que melhor. Então, há algumas estratégias para concluir para que esta empresa melhore o seu ciclo de caixa, diminua o seu ciclo de caixa. Bom, a otimização da gestão de inventários. Implementar práticas de gestão, nomeadamente just-in-time, para reduzir o tempo em que os produtos permanecem em armazém e melhorar o fluxo de inventários. Portanto, atuar na otimização da gestão de inventários. Atuar na revisão das políticas de crédito e cobrança. Ou seja, trabalhar no sentido de acelerar o processo de cobrança e rever as condições de crédito concedidas aos clientes para impulsionar o fluxo de caixa. No fundo, trabalhar para receber mais atempadamente dos clientes. E depois a negociação de condições com fornecedores, procurando prazos de pagamento mais alargados e condições favoráveis com os fornecedores para aliviar a pressão sobre o fluxo de caixa, obviamente mantendo as boas relações comerciais, o sentido ético e quando se combina, quando se estabelecem aqui condições, há que cumpri-las. E, portanto, se conseguirmos negociar com os nossos fornecedores prazos mais dilatados para pagamento, acordando entre as partes, quando chegar à altura, há que proceder ao respectivo pagamento. E o planeamento financeiro estrito, ou seja, implementar um acompanhamento contínuo do fluxo de caixa, instituir a criação, nomeadamente fundos de contingência destinados a responder a emergências onde as necessidades de fundo de maneio ocorrem e há que, efetivamente, ter os recursos para essas mesmas necessidades. Em termos de conclusão, podemos dizer que a análise do ciclo de caixa e do ciclo operacional fornece uma perspectiva crítica sobre a eficiência financeira da empresa. Um ciclo de caixa curto é um objetivo a ser alcançado, uma vez que assegura uma maior liquidez e flexibilidade organizacional. Por outro lado, um ciclo de caixa negativa, quando gerido eficazmente, pode revelar-se vantajoso. Vimos o exemplo das empresas da distribuição nomeadamente alimentar. A adoção de estratégias proativas na gestão do ciclo de caixa pode ou poderá melhorar a sustentabilidade e a competitividade da organização a longo prazo. Adicionalmente, a comparação com dados do setor sublinha a necessidade de implementar medidas para otimizar a performance dos ciclos operacionais e de caixa, a fim de posicionar a empresa de forma competitiva no mercado. Duração do ciclo de caixa foi assim a matéria que estivemos a analisar neste vídeo. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo e até uma próxima oportunidade. Até breve.